Bem de família. Será que você sabe mesmo o que é o bem de família? Ah, Pablo, claro que eu sei o que é o bem de família. Bem de família é aquela casa lá que meus avós têm, que meus pais têm, e a gente se reúne no domingo para um almoção lá em família. Esse aqui que é o bem de família, não é isso mesmo? Mais ou menos. Vamos entender melhor, de fato, o que é o bem de família. O bem de família, na realidade, ele é uma proteção legal que foi estabelecido pela Lei 8.009 de 90 e também tem disposições dele no nosso Código Civil. Mas que proteção é essa? A lei dá uma proteção de impenhorabilidade no imóvel onde uma determinada família vive, tem como residência. Mas como assim? Não entendi direito. Empenhorabilidade, residência, o que é isso? Bom, vamos entender primeiro, então vamos para o mais fácil. Vamos entender o que é o conceito, né, do imóvel que a pessoa mora e tudo mais, né, que pode ser aí caracterizado como bem de família. Bom, essa parte não tem segredo. O imóvel que pode ser considerado bem de família é onde aquela unidade familiar, né, onde a família ela constitui as suas raízes, ela vive, então tem todas as suas atividades. É a casa onde você mora, simplesmente isso, tá? Fácil assim. E a questão da empenhorabilidade significa que o seu imóvel não pode responder pelas dívidas que você contrai, né? Como assim? Então vamos imaginar que você fez uma dívida no banco de cartão de crédito, por exemplo, tá? E aí você não conseguiu pagar, tentaram um acordo e tudo mais, não deu certo e o banco acabou entrando com uma execução contra você, foi te cobrar judicialmente, tá? Chegou na execução, o banco não conseguiu bloquear a conta, não achou dinheiro, pô, você tá quebrado, não tem carro, não tem nada. Só tem aquela casa onde você mora com sua mulher ou com seu marido, e enfim. E aí eles foram pedir a penhora desse imóvel. Só que, por esse imóvel ser o imóvel justamente onde você mora, onde você reside com a sua família, existe a proteção legal de não poder penhorar esse imóvel, ou seja, esse imóvel não pode ser responsável, não pode responder pelas dívidas que você contraiu. Basicamente, isso daí que é o bem de família, é proteger a residência onde você mora com a sua família para ela não responder eventualmente por dívidas, né? Então imagina, iria surgir um problema muito maior. O seu imóvel, sua casa ia responder por uma dívida, por exemplo, de um cartão de crédito, e aí você ia perder a casa, sua família não ia ter onde morar e resolver o problema do credor do banco, mas ia criar um muito maior que você ia ficar sem teto, por exemplo, entendeu? Tá, beleza, já entendemos mais ou menos como funciona o bem de família, mas a questão é, como que se chega à conclusão que o imóvel é bem de família? Precisa de uma declaração? Como que é isso? Bom, você pode ir no cartório de registro de imóveis e registrar que aquele bem ele é um bem de família. Porém, isso, sendo bem sincero, é super pouco usado, porque não tem a necessidade de você ir lá no cartório e registrar que se trata de um bem de família. Aliás, tem requisitos, tá, para você ir lá e registrar. E um deles, obviamente, nada de graça, você precisa pagar no cartório uma taxa, então, pô, tem todo um custo para isso. E como eu falei, você não precisa adotar esse procedimento. Tem que ir lá no cartório pagar para colocar que o bem é de família. Ele pode ser simplesmente considerado, levando em consideração a própria situação fática, a situação que se mostra, né, na vida. Então, vamos supor que dentro de um processo estão querendo pegar essa sua casa, seu imóvel, e ele é um bem de família de fato, você mora com sua família lá. Você vai simplesmente precisar comprovar que você mora com a sua família e que aquele é o seu único imóvel. Isso é muito importante também. Você comprovando isso no processo, o juiz vai declarar que aquele imóvel se trata de um bem de família e que, portanto, ele não pode responder pela dívida. Muito mais barato, né, do que você ir até o cartório e dizer que fazer um registro, né, de que se trata de um bem de família. Por isso que ninguém faz. Tá, mas, pô, fiquei com uma dúvida. Você falou de bem de família, né, onde eu moro com a minha família e tudo mais. Mas e se eu for uma pessoa solteira? Eu não tenho esse benefício? Claro que você tem esse benefício, né? A gente tem até uma súmula
do STJ que diz que a pessoa solteira, divorciada, viúva, ela também tem o direito ao bem de família, né? Aquele imóvel ser declarado como bem de família. Então, você não precisa propriamente ter uma família, ser você e o seu marido, sua esposa, ter filhos. Não, se você for solteiro e aquele for o único imóvel onde você mora, também vai ser considerado bem de família. E agora uma questão super importante sobre o bem de família. O bem de família, ele não diz só sobre o imóvel, né? A residência que você mora. Também sobre os objetos que tem aí na sua casa. Então, por exemplo, sabe aquela cama sua lá, king size, molas ensacadas, maravilhosa. Essa cama sua, ela também é empenhorável, né? Porque imagina, vão levar a sua cama e você vai ter que dormir no chão, né? A lei protege esse tipo de situação. Ou sua geladeira, você vai ter que voltar lá na época de antigamente, né? Como o pessoal fazia conservação dos alimentos, pegar tudo e pôr no sal. Não, isso daí também não acontece, tá? Então, os bens que tem no seu imóvel também, eles têm essa extensão aí da empenhorabilidade, não responder por dívidas. Porém, não é todo bem, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma obra de arte aí na sua casa. Se você tiver uma obra de arte, obviamente que ela pode responder por uma dívida. Ou qualquer outro tipo de bem, assim, que seja mais de luxo. Como, por exemplo, um maravilhoso PlayStation 5. Se você tem um videogame, por exemplo, de última geração, igual um Play 5 que vale praticamente uma moto usada, ele pode ser penhorado, né? Não é um bem essencial à sua casa. E aí eu já falei aqui de um requisito muito importante, que tem que ser o único imóvel aonde você reside. Então vamos supor, você tem uma casa em São Paulo e você tem uma casa na praia. Esses dois imóveis, eles vão ser considerados bem de família, levando em consideração, por exemplo, que todo final de semana você está lá na praia, você ama a praia, você adora a maresia. E aí você viaja todo final de semana. Os dois vão ser considerados bem de família? Nesse caso não, porque a lei fala que só um bem pode ser considerado bem de família. E é o bem aonde você de fato você reside. Então aquela casa de São Paulo, onde você passa de segunda a sexta-feira, essa é a casa que vai ser considerado o bem de família. Aquela outra casa da praia, aí não. Aquela casa pode responder pelas dívidas. Pô, se você chegou até esse ponto do vídeo, você deve estar pensando assim: caramba, o bem de família realmente é um superpoder praticamente. Ninguém vai conseguir me tirar da minha casa. Porém, não é bem assim. Agora eu vou te contar o segredo do bem de família. O bem de família, ele não é uma garantia assim universal, super garantia. Não existe nenhum tipo de dívida que pode me tirar aqui da minha casa. Existem alguns tipos de dívida que mesmo o imóvel sendo bem de família, ele vai poder responder pela dívida. E quais são elas? Aí a gente vai ter dívida de condomínio, tributos, como por exemplo o IPTU, hipoteca e fiança. Então você precisa tomar muito cuidado se você for fiador em qualquer tipo de contrato, né? É mais comum em contratos de locação as pessoas serem fiadoras. Se você for fiador num contrato de locação, você vai poder responder com o seu imóvel, mesmo que ele seja bem de família. E aí também vem um pulo do gato muito importante para eu te falar, tá? Principalmente se você está do lado, por exemplo, da pessoa que vai alugar, do locador, né? O que é importante você saber quando você vai colocar um fiador dentro desse contrato. Vamos supor que uma pessoa entra como fiadora num contrato, porém ela tem uma esposa, tem um marido e eles têm só um imóvel. Se você coloca só um deles como fiador, vai por água abaixo esse direito de você conseguir penhorar o imóvel da pessoa. Porque para você ter o direito de fato de desconstituir aí o bem de família, precisa estar os dois cônjuges, as duas pessoas. Então, o marido e a mulher. Se só tiver o marido ou só tiver a mulher, você não vai conseguir penhorar esse imóvel, mesmo que a lei diga que o bem de família do fiador pode responder pela dívida. E por que isso? Porque existe uma interpretação do judiciário
que o bem de família, né, quando é declarado que o imóvel é bem de família, existe uma extensão do bem de família sobre todo o imóvel. Então, como assim? Não entendi. Traduz isso. Se só tem um fiador lá e são 2 proprietários, porque as pessoas são casadas, no exemplo, você teria direito de executar só aquele fiador que está no contrato. Aquela outra pessoa, né, o marido ou a mulher que não está no contrato e, portanto, não é fiadora, não tem nada a ver com aquela dívida, né? E aí, por conta disso, você vai acabar acionando só a pessoa que é de fato a fiadora. Cônjuge não tem nada a ver. Só que a gente tem que lembrar que o imóvel é dos dois. E se o imóvel é dos dois e você só tem um deles sendo fiador no contrato, você só vai conseguir pedir a penhora relativa aos direitos daquela parte que é o fiador. E aí o que a gente tem é que você não consegue penhorar, por exemplo, só a metade daquele fiador, porque a mulher ou o marido, né, a outra pessoa lá que não é o fiador, ela vai ter o direito ao bem de família, porque ela não é fiadora. E você não consegue penhorar só metade do imóvel, nesse caso quando é considerado bem de família, porque a proteção do bem de família ela é estendida a todo o imóvel. Então eu não posso ter considerado, por exemplo, que bem de família se dá só sobre 50% do imóvel e os outros 50%, portanto, você pode penhorar, pode vender, pode fazer o que quer. Quando é declarado que o imóvel é bem de família, é sobre ele todo. E aí, por isso, a importância de as duas pessoas, marido e mulher, estarem no contrato. Senão você não vai conseguir penhorar esse imóvel, tá? Mesmo sendo fiança. E aí tem uma última questão muito interessante também, que é uma discussão muito grande aí na nossa jurisprudência, né? Pô, e se tratar de um imóvel de luxo, de alto padrão, né? Então vamos imaginar, a pessoa tem um apartamento ou uma casa num condomínio de luxo e vale R$1,5 milhão de reais. Eu posso penhorar esse imóvel, né, vender, sendo que ela vai ter dinheiro para comprar um outro imóvel? E aí tem tanto decisão dizendo que sim, como decisão dizendo que não, que você não pode. Porque vamos pensar, um casal que mora num imóvel de R$1,5 milhão de reais. E aí tem uma dívida de R$100 mil. Pô, se você pagar a dívida de R$100 mil com a venda do imóvel, vai sobrar R$1,4 milhão ainda. Daria para você pegar um imóvel até de padrão muito similar ao que você mora. Então, por conta desse entendimento, a gente encontra às vezes decisões que diz que pode ser penhorado o bem de família nesses casos, quando vai sobrar dinheiro para a pessoa, para a família conseguir comprar um outro imóvel ainda. Porém, isso daí não é unânime, tá, gente? Isso daí vai depender do tribunal que a gente está, do estado. Então, não é uma coisa assim, o imóvel é de luxo, vai poder vender porque eles vão conseguir comprar outro imóvel. Vai depender do entendimento de quem está julgando. E se você ficou com alguma dúvida sobre o bem de família ainda, pode me mandar mensagem aqui nesse vídeo, né? Comenta, se tem alguma coisa que eu deixei de falar, comenta aqui também. Curte esse vídeo, compartilha com quem você acredita que esteja precisando aí dessas informações e também me siga no Instagram. Tá todo o meu arroba aqui, tá bom? Beleza? A gente se vê num próximo vídeo.